Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas à aula número 28 da Oficina de Teatro Online. Essa aula 28 é muito importante, mas eu vou falar para vocês por que ela é muito importante daqui a pouquinho, então fica aí com a gente. Aos nossos alunos, nós pedimos, por favor, que vocês coloquem seus nomes aqui no chat ou nos comentários para a gente saber que você está aí. E lembramos sempre que as nossas aulas estão todas disponibilizadas aqui no nosso canal. Como vocês estão acompanhando, durante o mês de outubro nós homenageamos artistas como Grande Otelo, Carmen Miranda, Charlie Chaplin. E hoje a nossa homenageada é... Quem adivinha? Quem adivinha? Quem adivinha? Ela foi uma grande atriz e nos deixou há pouquíssimo tempo, em 2015. Nossa homenageada de hoje é Marília Pêra. Marília Pêra começou sua carreira muito cedo. Ela era filha de atores. Muito disciplinada, ela fez diversos papéis, sempre um muito diferente do outro, e sempre atingindo um alto nível de excelência. Ao longo de sua carreira, ela ganhou cerca de 80 prêmios, participando de 49 peças de teatro, 29 novelas e 20 filmes. E sempre fazendo papéis maravilhosos e inesquecíveis na televisão e no teatro também. Só para citar alguns exemplos, Marília Pêra fez Central do Brasil, Tieta do Agreste. Vocês lembram que eu comentei aqui do documentário do Eduardo Coutinho chamado Jogo de Cena? Então, Marília Pêra participou. Ela era uma das atrizes convidadas que dava o seu depoimento e contava a história de uma outra pessoa. Quem tiver interesse, vai lá assistir, que é muito bacana. Não deixem de dar aquela stalkeada nela, vocês vão curtir. Mas agora vamos dar aquela nossa já conhecida volta no tempo para ver os exercícios que vocês mandaram da semana passada. Vamos ver um pouquinho? Eu volto com as Zé Impressões. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as cenas que vocês enviaram. Foram cenas incríveis, cada vez vocês se superam na criatividade, nas ideias. Eu adorei, eu me diverti, eu me emocionei. Mas vamos lá, as observações gerais. A maioria de vocês já está fazendo, mas agora que a gente já falou de vários elementos do teatro, sempre que a gente for fazer uma cena, mesmo que o objetivo não seja luz, cenário, figurino, é legal sempre a gente estar atento a todas essas questões. Não que precise de um cenário, não que precise de uma iluminação, nós estamos em casa, nós estamos fazendo com os recursos que nós temos e isso é muito bacana porque estimula a nossa criatividade. Mas pensar, se nossa cena se passa em um determinado lugar, qual é o melhor lugar da minha casa que eu posso fazer? Será que é legal eu fazer num lugar onde tem uma parede lisa, de qualquer cor, para não ter outras informações de objetos? Tudo isso a gente pode ir pensando. Não precisa pensar numa luz específica, mas ficar atento. Será que eu estou no escuro?
Será que eu tô no claro? Será que eu tô no contraluz? Aquela luz que vem de trás, que às vezes a gente faz na frente da janela e vem um contraluz? São coisas que a gente pode ficar ligado. Por exemplo, não vou fazer na sala porque tá batendo uma luz de fundo. Vou fazer no quarto. Vou fazer onde tem uma parede que não tenha muitas informações, que é uma parede lisa. Mas isso, de uma maneira geral, vocês já estão pensando, já estão fazendo. Nesse exercício nós tivemos alguns fazendo as cenas, alguns contando as cenas. As duas formas foram muito bem-vindas, muito legais. Vocês fizeram de uma maneira muito bacana. Algumas pessoas, atenção na articulação, volta e meia eu falo disso, porque às vezes a gente está mais cansado, menos cansado, então às vezes a gente tem uma ótima articulação, mas se a gente está preguiçoso naquele dia, a gente acaba não abrindo a boca. E aí é importante sempre articular para a gente entender todas as palavras que vocês estão falando. O exercício era de finalização, pensar numa finalização. Alguns exercícios eu senti falta dessa finalização. Alguns exercícios tiveram uma finalização muito bacana e aí esqueceram de desenvolver um pouquinho o início e o meio. Acontece, né? Às vezes a gente está tão focado no pedido do exercício que a gente esquece que toda a cena tem início, meio e fim. Mas tudo foi muito legal, eu estou falando aqui só para a gente ter em mente, como sempre, não tem certo, não tem errado. Uma coisa que foi muito bacana é que tivemos vários exemplos, vários exercícios que a cena se passava ao longo de um dia. Então começava de manhã e terminava à noite. E foi engraçado que vários de vocês que fizeram essa passagem pelo dia usaram os dias estão muito cansativos. Foi uma coisa que apareceu algumas vezes. Como sempre, participação das famílias foi maravilhosa. Famílias, animais, cachorros, brinquedos. Gente, todos são bem-vindos. E famílias, muito obrigado sempre pela parceria, por embarcar com a gente. Tivemos vários finais daquele exemplo de alguém está chegando e a gente olha para aquela pessoa, tem alguma reação e a cena acaba. Foi muito interessante observar também as diferentes reações. Algumas pessoas ainda precisam ficar ligadas na relação com o tempo. Lembra? Nossa cena tem 1 minuto, pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, mas não pode ser um pocão menos, não pode ser um pocão mais. Não é que não possa, tudo pode. Esses exercícios também foram maravilhosos. É só porque esse também é um exercício dentro do exercício onde a gente vê a nossa relação com o tempo. E tivemos coisas incríveis, tivemos luz apagando, tivemos até agradecimento depois da cena, eu adorei, eu aplaudia. Eu vou dar alguns exemplos, vou falar de alguns exercícios, não consigo falar de todos, mas eu assisti a todos, anotei coisas sobre todos, adorei todos. Mas vamos lá, alguns exercícios que apareceram. Tivemos um exercício que eu amei, que era uma pessoa indo assistir aos vídeos do YouTube. Aí, assistindo aos vídeos do YouTube, ela assistia aos anúncios e um desses anúncios eram de lojas onde você podia comprar coisas através de um relógio, ou seja, ao invés de você dar dinheiro para comprar, você dava um relógio. E vocês sabem o nome dessas lojas? Eu ri muito, eu adorei. As lojas se chamavam Zetro Rio e Zé Estelar. E aí a cena acabou com a pessoa indo comprar um relógio para poder ir a Zetro Rio. E aí ela finalizou também com os créditos da cena subindo. Foi muito, 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 muito criativo e muito legal. Eu adorei. Tivemos uma cena engraçada, onde a Júlia estava ali com fome, ela queria pegar o biscoito. E aí ela não alcançava, não conseguia, vinha alguém da família, pegava o biscoito, ela agradecia pela ajuda, mas não. A pessoa pegou o biscoito e foi embora comendo o biscoito. A Júlia virou para a câmera para finalizar e falou: fala sério. Tivemos uma cena que me emocionou tanto, 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 que era um palhaço lindo, todo caracterizado de palhaço. Nossa, que palhaço lindo, Pietro, adorei seu palhaço. E aí ele estava ali fazendo a cena e no final ele ficava um tempo tirando a maquiagem de palhaço. E a cena finalizava com ele tirando a maquiagem de palhaço. Foi tão lindo, eu adorei, me emocionei, parabéns. Tivemos uma cena que foi ótima, super criativa. Uma criança dentro do carro com a mãe, mas tudo isso ela fez em casa. O volante era o ring light, a mãe dirigindo era um boneco, uma boneca, e ela atrás pensou na angulação para a gente conseguir enxergar tudo. Eu visualizei um carro exatamente.
Gente, eu amei. São essas ideias criativas que fazem o teatro acontecer. Eu olhei e era um carro, com uma pessoa dirigindo, outra pessoa atrás, dava para ver todo mundo, tinha angulação do ring light que a gente via como se fosse um volante. Maravilhoso! E aí, era uma cena que a mãe estava conversando com a filha falava que a mãe tinha bebido e de repente o carro batia, a cena terminava com essa batida de carro. Era um final impactante, forte, e no final vinha uma coisa escrita que era muito importante, que a cena já falava: bebida e direção não combinam. É isso aí, bebida e direção não combinam. Então, através de uma cena de teatro, a gente passou uma informação importante. E tivemos muitas outras cenas, muitas outras ideias criativas maravilhosas e vocês, como sempre, arrasando. Vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje? Nessa aula 28, nós estamos fechando um ciclo da nossa oficina. Peraí, professor, mas hoje vai acabar? Não, isso não é uma despedida. Porém, na semana que vem, nós entraremos na reta final das nossas aulas. Então, de certa forma, a aula de hoje é a finalização de um ciclo. E a partir da semana que vem, durante o mês de novembro, nós vamos colocar em prática muita coisa que a gente vem trocando nessas 28 aulas, nesses 28 encontros maravilhosos. Se nós estivéssemos tendo aula presencialmente, com certeza nessa época do ano a gente já estaria ensaiando, preparando a nossa finalização, a nossa apresentação do ano para parentes e amigos. É claro que esse ano está sendo muito diferente, nós não poderemos fazer essa apresentação presencialmente. Mas também é claro que nós vamos preparar uma linda finalização para a nossa oficina. E durante as próximas 4 aulas, ou seja, as 4 aulas do mês de novembro, nós iremos preparar essa finalização. Mas eu não vou dar spoiler, não. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto na aula que vem. Hoje vamos aproveitar nossa aula 28, certo? Vamos lá? Como todos nós estamos com o coração repleto de gratidão por a gente ter conseguido chegar até aqui com vocês, a gente vai falar hoje do momento final de um espetáculo. Ou seja, o momento que a gente escuta os aplausos. Mas como nós vimos durante toda a nossa oficina, para a gente chegar a esse momento final, todos os atores, atrizes e profissionais do teatro precisam passar por um longo processo. Vamos dar uma recapitulada? Tudo começa com uma ideia. Daí vem o texto. Quando o texto é definido, a produção começa a definir a equipe, que mesmo numa produção pequena, precisa de muita gente. É muita gente trabalhando para uma peça acontecer. Quando o elenco é escolhido, começam os ensaios de mesa, as leituras, e aí começa todo o processo criativo, as inseguranças de cada um, as experimentações, as tentativas. E não pensem que é fácil ser dirigido. É um exercício também, porque às vezes o ator ou a atriz estuda o texto de uma forma, pensa a cena de uma determinada maneira e aí chega no ensaio, precisa abrir mão de algumas coisas, porque depende do jogo com outro ator, depende das orientações do diretor, tudo isso faz parte, tudo isso é processo. Ensaio em francês é répétition. Não sei falar francês, mas aí eu faço um biquinho e vai. Répétition, de repetir. Então ensaiar é repetir. Ensaia, repete. Ensaia, repete. Ensaia, repete. Tenta, experimenta. Ensaia. Repete. Tenta de novo. Experimenta. Repete. Mas é claro, é uma repetição sempre pensando em melhorar. A gente faz todo dia a mesma coisa, mas todo dia é diferente. E aí muita coisa acontece na cabeça do ator e da atriz. Ele passa por diversas dificuldades, pensamentos, inseguranças. Às vezes o ator ou a atriz tem dificuldade em uma determinada cena, e aí ele vai para casa, ou ela vai para casa, fica pensando, pensa alguma ideia, alguma sugestão, mostra para o diretor ou para a diretora, às vezes não é nada daquilo, aí pensa outra coisa. Tudo isso é criação, tudo isso é maravilhoso. A insegurança
faz parte da criação. Por isso que a gente Repete, 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 repete. Tenta, 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 tenta. Experimenta, 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 experimenta. E isso é delicioso. Às vezes um colega de cena ou uma colega de cena te dá uma dica e aquilo te dá um estalo. E aí a cena flui. Às vezes um adereço que entra te ajuda. Um figurino que o figurinista trouxe para o ensaio te ajuda na composição do personagem. Por isso que a gente sempre diz, teatro é trabalho de grupo. Nesse processo, em um determinado momento, começam os ensaios técnicos, onde entra figurino, cenário, iluminação, trilha sonora e tudo que a gente viu aqui nas nossas aulas. E aí, aproximadamente 2 meses, vem aquele dia que é a véspera da estreia, que a gente tem um ensaio geral, que a gente faz tudo como será no dia da estreia e durante a temporada. A diferença é que não tem plateia. Normalmente está toda a equipe criativa, a equipe técnica, às vezes um amigo ou outro para ouvir alguma sugestão. Isso também acontece ao longo dos ensaios. Pode acontecer se o diretor quiser, se os atores quiserem, se for uma combinação com a produção. Algumas vezes o ensaio geral dá certo e algumas vezes o ensaio geral dá errado. E essas aspas é porque a gente cansa de falar aqui que não tem certo e não tem errado. É porque às vezes alguma coisa acontece e aí as coisas não funcionam, mas é bom que todas as possibilidades de erro aconteçam no ensaio geral. Por quê? Seria uma possibilidade de acontecer, mas acontece antes da estreia. Tem até uma história, né, que a gente brinca, que quando o ensaio geral é ruim, significa que a estreia vai ser maravilhosa. Mas é claro que isso é uma brincadeira dos artistas, dos atores, das atrizes. Isso não tem nenhuma relação. É porque normalmente, como todos os elementos entram no ensaio geral, às vezes tem ajuste para se fazer. Esperado, né, gente? Então tudo isso gera uma tensão. É um processo desafiador. Então chega o dia da estreia, é frio na barriga. A gente sabe que as famílias, os amigos, os colegas de profissão, todos estão na plateia. Será que vão gostar? Será que vai dar certo? Todos preparados na coxia. Alguém da produção grita: "Posso abrir para o público?" Público entrando. Os atores e as atrizes começam a ouvir o burburinho da plateia. Toca o primeiro sinal. Frio na barriga, grau 1. E aí, de repente, depois de um tempinho que a plateia já entrou, já se acomodou, toca o segundo sinal. Frio na barriga, grau 2. E chega o grande momento. Terceiro sinal. Ah, mas esse é um frio na barriga que eu nem sei qual é o grau. A peça começa. Ao longo, aquele nervosismo, aquela tensão vai diminuindo, mas a energia não diminui. A gente vai contando aquela história. Por quê? Porque a gente se preparou, a gente ensaiou. Imprevistos acontecem, mas a gente está no jogo. Todos os atores estão juntos. Quem está na coxia está escutando a história que está sendo contada para poder entrar no seu momento de cena e continuar contando a mesma história. Ou seja, tudo aquilo que foi trabalhado, construído durante os meses de ensaio, tudo está ali presente. Ouvimos as reações da plateia. Às vezes, riem num momento que a gente nem esperava que ia ser tão engraçado. Às vezes a gente acha que vão rir em determinado momento e não riem. Às vezes, ao longo da temporada, tem aquele momento que todo mundo ri. Tem aqueles momentos que um dia a plateia ri, outro dia a plateia não ri. Mas vamos voltar para o dia da estreia. Estamos lá contando a nossa história, plateia reagindo e de repente chega o fim do espetáculo. Ufa, alívio geral, missão cumprida, imprevistos, tudo pode ter acontecido, mas contamos a nossa história e estreamos. Hora de ouvir os aplausos, hora de respirar fundo e agradecer. Todo mundo recebe esses aplausos. É um reconhecimento, de muito suor, de muito trabalho. Vocês lembram de um exercício que a gente fez aqui? Que vocês entravam de uma coxia, falavam uma frase que podia ser qualquer frase, mas como se fosse a frase mais importante da vida, que fosse salvar o mundo, não desmontava e saía para o outro lado? Pois muito bem, quando a gente faz esse exercício presencialmente, eu incluo uma outra etapa. Qual é a etapa? Você entra de uma coxia no personagem, chega no centro do palco,
fala a sua frase, mas você vai falar como se estivesse falando a frase que vai salvar o mundo. Antes de você sair, a plateia inteira aplaude. Aplaude muito. Uhul! Você, antes de sair, sem desmontar, agradece, levanta e sai para o outro lado. E uma coisa que sempre acontece é, alguns alunos, algumas alunas ficam tímidas, não recebem muito bem. Mal os aplausos começaram, já quer sair correndo, já fica tímido. Não! É um exercício para a gente receber esse aplauso. Esse aplauso está vindo porque a gente trabalhou muito. Esses aplausos devem ser recebidos de coração aberto. É reconhecimento do seu trabalho. Quero fazer uma coisa com vocês agora. Vamos lá. Se você está no computador, se afasta um pouquinho, levanta. Se está com o celular, apoia em algum lugar. Se não tiver onde apoiar, pede para alguém aí na sua casa segurar um pouquinho, não vai demorar não. Mas eu gostaria que você não tivesse nem sentado, nem mexendo no computador, nem mexendo no celular, que você estivesse livre. Vamos lá? Todo mundo levanta, olhando para o celular ou olhando para o computador, mas sem estar mexendo nele. Todo mundo aí em pé, em frente do celular ou do computador. Você agora vai imaginar que eu, Zé Elou, sou a plateia. E eu, Zé Elou, tô aqui representando todo mundo que faz essa oficina acontecer, tá? Porque eu tô aqui falando com vocês, mas para isso estar acontecendo tem muita gente trabalhando. Então tô aqui, imaginem que todos estão aqui. Todos que ao longo desses meses trabalharam muito para trocar com vocês. Então tô representando a equipe da oficina e você tá aí em pé, em frente ao computador ou ao celular, mas sem mexer neles. E em nome dessa equipe eu vou aplaudir vocês que foram maravilhosos durante toda a nossa oficina online. Sempre disponíveis, sempre alegres, sempre presentes, sempre criativos. Ou seja, vocês trabalharam muito. E por favor, recebam esses aplausos, combinado? Então, quando você vier, eu vou aplaudir vocês em nome de toda a equipe. Vocês vão pensar em toda essa nossa trajetória da oficina, vão receber esses aplausos e vão agradecer. Porque vocês merecem esses aplausos. Vocês, as famílias, tá todo mundo recebendo esses aplausos e podem agradecer. Porque esses aplausos são merecidos. É o reconhecimento do trabalho de vocês, da parceria de vocês, da confiança de vocês. Então vamos parar de enrolação. Tá todo mundo aí preparado para o agradecimento? Coração aberto? Então vamos lá, hein? 3, 2, 1. Eu espero que vocês tenham recebido esses aplausos e sentido todo o reconhecimento desse trabalho, dessa parceria. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Mas como eu disse lá no começo, isso não é uma despedida. Isso é só a finalização de um ciclo, porque semana que vem a gente começa a nossa finalização. A finalização da nossa oficina de teatro online 2020. Então, a presença de vocês é fundamental. A presença, a participação. Aos nossos alunos da oficina, fiquem ligados nas mensagens que a gente está mandando para vocês. Agora eu estou indo lá para os comentários para a gente bater um papo. Vocês podem me contar o que vocês sentiram nesse agradecimento, o que vocês sentiram recebendo esses aplausos tão merecidos. Se você gostou do vídeo, dá aquele like esperto, bota essa mãozinha aqui com o dedo para cima e, como sempre e mais do que nunca, agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização dessa linda oficina. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo muito grande, nos vemos nos comentários e até semana que vem. Beijo, obrigado!